Em nome de Deus da nossa comunidade, eu inicio nesse instante a 36ª sessão ordinária aos 21 dias do mês de outubro de 2024, exatamente às 20 horas e 20 minutos. Peço ao senhor secretário que proceda a chamada regimental dos senhores vereadores. Alderi Cláudio Vieira, Alexandre Estevão Silva de Andrade, Diego Aparecido Marques das Flores, presente, Jair Pacífico Júnior, Joel Moreira, José Roberto de Sena, José Vitor de Araújo Biagi, Márcia Regina Enz dos Santos, Maria Helena Briano, Stefano Schwartz Aginato e Washington Ferreira de Souza. Senhor presidente, temos 11 vereadores presentes. Volume de presença regimental. Peço aos senhores vereadores e o pessoal que encontra-se na galeria que façam as orações do Pai Nosso e da Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Expediente. Ata 39 de 2024, da 35ª sessão ordinária, realizada dia 14 de outubro de 2024. Em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovada por todos, arquive-se. Ofício 402 de 2024, de autoria do Executivo Municipal. Ao senhor secretário para leitura. Não é para me ler, tá na onde?
Ofício número 402 de 2024. Senhor Presidente, com os nossos cordiais cumprimentos, acusamos a recepção do ofício número 093 de 2024, de 10/9 de 2024, contendo o requerimento abaixo aprovado por esse Legislativo em sessão ordinária do dia 9/9 de 2024. Requerimento número 035 de 2024, de autoria do vereador Alexandre Estevão Silva de Andrade e José Vitor Araújo Biagi, solicitando informações quanto multas administrativas de todas as espécies, ambientais, trânsitos, previdenciária e trabalhista. Segue em anexo o relatório. Vereador, os dois vereadores, está à disposição de vocês aqui, viu? Que tem muitos nomes de pessoas aqui e a gente não vai ter que uma para a cabeça, né? Está à disposição de vocês. Arquive-se. Ofício 1457 de 2024, de autoria da Presidência de São Paulo, Águas, ao senhor secretário para a leitura. Senhor Presidente, trata-se da resposta ao ofício número 055 de 2024, correio eletrônico datado de 27/5 de 2024, por meio do qual solicita as informações sobre a situação da barragem do Balneário de Rancharia. Nesse sentido, encaminhamos a cópia anexa da nota informativa DRF número 002 de 2024, elaborada pela nossa unidade hábil, contendo os devidos esclarecimentos acerca da matéria. Na oportunidade, levamos ao conhecimento de Vossa Excelência que, em face da edição da Lei Complementar número 1413, de 23/9 de 2024, publicada no DOI em 24/9 de 2024, transforma o Departamento de Águas e Energia Elétrica da DAEE em Agência de Águas do Estado de São Paulo. Atenciosamente, Anderson Esteves, presidente da SP Águas. Arquive-se. Convite de autoria do CONSEG, Conselho de Segurança Municipal, ao senhor secretário para a leitura. Convite de convocação para reunião ordinária. Prazo-nos cumprimentá-lo cordialmente. Vimos, através do presente, convidar Vossa Senhoria e o seu representante legal a participar da reunião ordinária mensal do CONSEG, onde serão tratados assuntos de interesse geral relacionado à segurança pública de nossa cidade. Data 30 de outubro de 2024. Horário às 18 horas. Local ETEC, Francisco Franco. Rua Avenida Pedro Machado de Góes, número 58. Informações de ocorrências da Polícia Civil, Militar, Bombeiros, Rodoviária, Ambiental, Guarda Municipal no combate à criminalidade e segurança pública. Toda a comunidade e distritos está convidada a participar e levar suas reivindicações sobre os problemas de segurança apresentados. Certo de poder contar com sua presença, desde já antecipamos e agradecemos. Atenciosamente, diretoria do CONSEG. Arquive-se. Decreto 139 de 2024, de autoria do Executivo Municipal, ao senhor secretário para a leitura. Decreto número 139 de 2024, de 14 de outubro de 2024, que declara ponto facultativo no município de Rancharia no dia 28 de outubro de 2024 e dá outras providências. Marcos Lobotkov, prefeito do município de Rancharia, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legal. Decreta. Artigo 1º. Fica declarado ponto facultativo no município de Rancharia no dia 28 de outubro de 2024, segunda-feira, em comemoração ao Dia do Servidor Público. Artigo 2º. As repartições públicas municipais prestam serviços essenciais de interesse público que tenham funcionamento ininterrupto terão expediente normal no dia citado no artigo 1º deste decreto. Parágrafo único. Fica facultada aos responsáveis pelas repartições que trata do caput deste artigo a determinação pela necessidade ou não de ser cumprido o expediente normal, podendo, para tanto, estabelecerem horário especial ou de rodízio, priorizando-se a relevância do serviço. Artigo 3º. Ficam todos os servidores notificados que, em caso de necessidade, poderão ser convocadas a qualquer hora do dia 28 de outubro de 2024, cabendo às autoridades competentes de cada repartição fiscalizar as disposições desse decreto.
Artigo 4º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrários. Prefeitura do município de Rancharia, aos 14 de outubro de 2024, Marcos Lobotkov, prefeito municipal. Almir Paes Proença, secretário municipal de administração. Arquive-se. Decreto Legislativo número 008 de 2024, de autoria desta presidência. Ao senhor secretário para a leitura. Decreto Legislativo número 008 de 2024. Dispõe sobre o ponto facultativo que especifica e dá outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Rancharia, através do seu presidente José Roberto Sena, no uso de suas atribuições conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Rancharia promulga o seguinte decreto. Artigo 1º. Fica declarado facultativo ponto na Câmara Municipal de Rancharia no dia 28 de outubro de 2024, segunda-feira, em comemoração ao Dia do Servidor Público, conforme o Decreto Municipal número 139 de 2024. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrários. Câmara Municipal de Rancharia, aos 18 de outubro de 2024. José Roberto de Sena, presidente. Diego Aparecido Marques das Flores, primeiro secretário. Publicado na Secretaria Municipal da Câmara Municipal de Rancharia, aos 18 de outubro de 2024. Arquive-se. Não havendo mais material para ser lido do expediente, suspenda a presente sessão por 5 minutos para o sorteio dos oradores inscritos para fazer uso da tribuna. A presente sessão está suspensa. Convido os vereadores Washington Ferreira de Souza e o Tarzan para que façam o sorteio dos oradores.
Iniciando os trabalhos, eu peço ao senhor secretário que proceda a chamada regimental. Alderi Cláudio Vieira, Alexandre Estevão Silva de Andrade, Diego Aparecido Marques das Flores, presente, Jair Pacífico Júnior, Joel Moreira, José Roberto de Sena, José Vitor de Araújo Biagi, Márcia Regina Ins dos Santos, Maria Helena Briano, Stefano Schwartz Reginato e Washington Ferreira de Souza. Senhor presidente, temos 11 vereadores presentes. Oradores inscritos para fazer uso da palavra. Com a palavra, vereador Stefano Schwartz Reginato. Dispensando a palavra. Com a palavra, vereador Joel Moreira. Dispensando a palavra. Próximo vereador José Roberto de Sena. Dispensando a palavra. Próximo orador José Vitor de Araújo Biagi. Excelentíssimo senhor presidente, na pessoa de quem eu cumprimento os membros da mesa diretora, vereadores que compõem esse corpo legislativo, os nossos munícipes, presentes aqui na nossa galeria, pastor Ediclei, o Gilson e aqueles que também nos acompanham de suas casas através das redes sociais. Serei breve hoje, presidente, apenas comentar a respeito de duas ações do Executivo, do senhor prefeito, que causaram aí uma certa estranheza. Eu estou falando aqui a respeito do extrato de contratação da concorrência eletrônica número 020 de 2024, processo administrativo 119 de 2024, que é a construção de um ponto de informação turística e substituição da iluminação no balneário municipal de Rancharia, com a data da assinatura em 17/10/2024. E falar também a respeito de um termo de convocação da empresa BMC Engenharia e Construção Limitada para assinar o contrato de execução, adequação e ampliação da estação de tratamento de esgoto pelo valor de R$11.200.000, com data do documento de 15 de outubro de 2024. Então, veja bem, presidente, são dois investimentos importantes para a prefeitura, duas construções de impacto no nosso município, uma no valor de quase R$600.000, que é esse ponto de informação turístico e substituição da iluminação do balneário, e o outro é a construção da nova estação de tratamento de esgoto, pelo valor de R$11.200.000. Esses dois extratos de contratação ocorreram, né, agora, nessa semana. Aí a pergunta que fica, que eu quero passar para o munícipe, é o seguinte: será que em pouco mais de 35 dias, 40 dias, seria possível concluir essas duas obras? Será que o prefeito, ao abrir a convocação dessa empresa, principalmente da estação de tratamento, para iniciar a obra, ele está agindo de boa fé? Será que ele espera que essa empresa venha concluir essa obra tão importante para o nosso município em 2 meses? Lembrando que essa Casa de Leis aprovou um financiamento de R$12 milhões em 2023, e essa obra não teve início agora. Será que agora em 2 meses é essa a melhor opção? Ou será que ele está tentando amarrar o futuro gestor? Será que ele está tentando deixá-lo de mãos atadas? Na semana passada, o Homero teve na CETESB, em São Paulo, teve em reunião com o CASAB, e eu sei que um dos assuntos foi a lagoa de tratamento. Então, será mesmo que é necessário a gente fazer uso desse recurso, desse empréstimo, pagar juros? Será que não tem outro caminho mais viável? Será que o próximo prefeito, será que o futuro gestor não prefere tentar articular um pouco mais com o governo do estado para ver se não consegue recurso do governo estadual, do governo federal, para investir nessa lagoa de tratamento? Será que o melhor caminho seria realmente esse, fazer uso desse empréstimo, ou que não seja empréstimo, que o prefeito opte em pagar os serviços dessa construtora de outra forma? Mas será que agora é o momento, faltando 2 meses para ele deixar o governo? Aí, quando a gente sobe aqui, como subimos na semana passada, indica a questão dos livros didáticos, né, que foram comprados de forma superfaturada, agora a construção de um ponto de informação turístico no balneário, a execução da nova estação de tratamento de esgoto. Quando a gente fala que talvez seja para tentar pagar a conta de campanha, talvez seja para levantar um dinheiro de forma ilícita,
para sair mais ainda pelas portas do fundo, daqui da Prefeitura Municipal de Rancharia. Será que a gente está falando tanta besteira assim? Porque o que justifica, onde está a boa-fé do prefeito em convocar uma empresa para assinar um contrato, faltando 40 dias, que a gente sabe que essa obra da estação de tratamento de esgoto, ela vai se estender por muitos meses. Ela não vai terminar em 40 dias, a gente sabe disso. Então fica aqui o alerta para a população ranchariense, o alerta para os colegas vereadores. Vamos mais uma vez procurar as ações cabíveis, os órgãos responsáveis, né, porque a gente sabe que muitas vezes nós aqui estamos de mãos atadas, vivemos isso durante 4 anos, mas sabemos que a justiça de Deus é a maior de todas. Então fica aí o alerta mais uma vez para a população ranchariense. Muito obrigado a todos, tenham uma boa noite. Com a palavra, vereador Washington Ferreira de Souza, dispensando a palavra. Com a palavra, vereadora Márcia Regina Reis dos Santos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo nosso plenário e também pela internet. Foi falado aqui hoje sobre a lagoa de tratamento. E eu quero falar uma coisa. Lá atrás também foi feito um empréstimo para a lagoa de tratamento. Faltava-se que 2 ou 3 meses também para acabar. Eu fui uma que votei a favor, fui lá, estive lá, assinando o empréstimo da Caixa, e depois foi-se pago um dinheiro para uma empresa que fez um projeto que de nada virou, porque eu estive em reuniões onde se falava que aquilo não era cabível, não tinha como. Você esteve, PVC, nessa reunião? Esteve também o vereador PVC. Vocês estiveram, vereadores, na reunião da ET? Então, eu acho assim, puxa vida, já ganhou, já vai, está aí administrando. O erro também veio lá de trás, mas quer apontar o de agora. Entendeu? Me lembra aqui, quando foi feito esse empréstimo, que a doutora falou assim, que estavam chutando o cachorro, achavam que estavam chutando o cachorro morto, que o empréstimo, ninguém sabia quem ia ganhar. E agora? Já ganhou. O homem continua trabalhando. Cada um agora que continua com o seu processo, doutor. Vereador, então, eu falo assim, por que a Marcens ninguém gosta dela? Porque ela não tem nada para esconder, não. E ela vem aqui e fala. É por isso. É por isso que todo mundo, pá, desce o cacete. Por isso que todo mundo perseguiu a Marcens a campanha toda. Por isso. Porque eu venho aqui e falo, o erro também já veio lá de trás. Estão cobrando aqui agora o que também foi feito lá atrás. Essa vereadora, não sei se o vereador Washington estava, nós também fomos a São Paulo tentar melhorar a situação. Lá atrás, no outro governo. Sabe o que nós recebemos daquele lá de São Paulo? Porque era tudo contra o nosso partido, contra o prefeito, contra nós. Uma banana. Então eu falo assim, enquanto a política continuar vivendo de partido, é isso que nós vamos ter. Uma banana para a população ranchariense, uma banana para todos os municípios, uma banana para o país inteiro. Boa noite a todos, fiquem com Deus. Com a palavra, vereador Alderi Cláudio Vieira, Tarzan. Boa noite, senhor presidente. Em nome da Gabi, cumprimento toda a mesa diretora. A você que está na galeria conosco, os nobres vereadores, você que nos acompanha pelas redes sociais, funcionários dessa casa, muito boa noite. Esse final de semana estive em São Paulo, ali no gabinete do delegado Palumbro, agradecendo aí por uma emenda impositiva de 100 mil que veio para o Hospital e Maternidade de Rancharia, e tivemos ali uma proposta muito boa para futuramente. Isso nós vamos aguardar chegar. Também queria parabenizar ali a corrida da Parada 1, foi um espetáculo, né? Famílias, né, que se juntam para correr, pessoas que estão cuidando de sua saúde, e isso é interessante, né? A família sempre junto, e o que tem abatido muito o ser humano nos últimos tempos é a saúde, e isso é primordial a gente cuidar. Realmente aqui os assuntos, às vezes,
eles são delicados, né? São 4 anos para você fazer, 4 anos. Aí tem uma eleição, né, um ganha e outro perde, aí a gente vai resolver fazer nos 49 do segundo tempo. É isso que as pessoas estão cansadas. As pessoas não aguentam mais esse tipo de coisa. Nós temos no primeiro ano para a gente já dar uma qualidade de vida para as pessoas. E nós temos tudo para fazer isso. Aí vem umas situações como essa para a defesa, e não se trata de defesa. A questão de posicionamento é o que faz a gente levar paulada. Né? As pauladas que a gente leva aí fora, em qualquer lugar, é questão de posicionamento. Eu acredito muito que rancharia precisa agora de uma nova gestão. Eu acredito que todo mundo junto, trabalhando com a Câmara, juntos, a gente pode fazer o melhor para a cidade. E isso é natural. É evidente que 24 vai passar e 25 está começando. E nós temos a oportunidade de melhorar a vida das pessoas. E eu acredito muito que se nós juntarmos as forças, eu acredito que nós vamos marcar a história de rancharia. Por enquanto, aguardando a ordem do dia, boa noite a todos, Deus abençoe. Com a palavra, vereador Alexandre Estevão Silva de Andrade. Excelentíssimo senhor presidente, na pessoa de quem cumprimento os demais membros da mesa, nobres colegas vereadores, funcionários desta casa, quem nos acompanha pelas redes sociais e também aqui ao vivo em nossa galeria, boa noite a todos. Também gostaria aqui de falar e chamar a atenção do munícipe ranchariense para o que vem acontecendo justamente em final de mandato. E aí eu relembro aquela famosa frase, né? Inês é morta. Mas o que a gente está percebendo é que, em poucos dias, disparado uma série de contratos licitatórios em valores exorbitantes. Só para a gente lembrar, semana passada, na questão da compra de livros, com forte suspeita de superfaturamento, e aí quem vai dizer isso será o Ministério Público, nós podemos apontar, mas na votação fomos derrotados. Foi aprovado R$892 mil para a compra de livros no final do ano. Recentemente, como foi levantado pelo nobre vereador, no dia 15 de outubro, alguns dias após a eleição, disparado aí o contrato, a homologação da adjudicação número 6 de 2024, para a contratação de empresa para efetuar supostamente a construção da estação de tratamento de esgoto no valor de R$11.200.000. E também o extrato 020 de 2024, 579 mil, para a instalação de um ponto de informação turística, um PIT. Acredito que seja recurso oriundo da tão famigerada verba ligada ao município de interesse turístico, lá no balneário. Muito bem. Vamos lembrar que a obra da estação de tratamento de esgoto, se der continuidade conforme está aqui, nesse valor, vamos lembrar que é uma obra financiada. E para quem já realizou o financiamento de obras, ele depende de determinadas etapas a serem cumpridas, para aí sim você ter o pagamento. Toda obra financiada segue um contrato logístico, essa é a sistemática de qualquer financiamento. Financiamento este que foi aprovado em 2023, apesar de uns juros muito maiores do que foi aprovado lá atrás, na outra gestão, não fazíamos parte. A atual gestão, com 8,5 milhões de aprovado pelo Finisa, a juro muito baixo, não deu continuidade à obra, e agora, novamente, repito, no fechar das cortinas de um mandato que poderia ter feito esta obra de maneira eficaz e não travado setores industriais, setores imobiliários e a construção civil, especialmente de casas populares, no final do ano, logo após a derrota nas eleições, R$11.200.000, que vai travar o orçamento para a futura gestão. Faltou no mínimo, está faltando no mínimo, uma questão de elegância para quem
perde as eleições, sentar para conversar num governo de transição, porque o bem-estar e o dinheiro público que mais importa aqui é do município. Então, é necessário fazer a estação de tratamento de esgoto, talvez a maior de todas as obras que o município precise, mas como foi visto, o futuro prefeito já está em tratativa por meio das secretarias competentes em São Paulo, onde nós podemos conquistar esses recursos de maneira das mais variadas secretarias e não onerar o município em mais um empréstimo, que vai ficar aí para as futuras gerações e para o futuro em grandes prestações que vai onerar os cofres do município. Então, presidente, é muito triste nós vermos que isso, em 2 meses, tenta-se fazer o que não se fez em quase 4 anos. Não estaremos aqui para o próximo mandato, mas enquanto estivermos aqui, estaremos de olho e fazendo aquilo que nos compete. E aí fica também a observação para a próxima Câmara, a próxima legislatura, na fiscalização desses contratos. É um absurdo, faltando 3 meses, disparar quase 13 milhões de reais, justamente o que o outro mandato havia deixado lá em 2020, de positivo nos cofres do Tesouro, quase 13 milhões. Aqui o que nós estamos vendo é que vai entrar o novo mandato com uma obrigação de mais de 13 milhões, que possivelmente não vai ser possível esse cumprimento. E depois vai acabar gerando aí uma forma de levar uma culpa por aquilo que não se produziu. Então, chama a atenção dos munícipes, muito atento, né, os próximos contratos licitatórios. Com certeza haverá muitas surpresas ainda aí. Uma boa noite a todos, uma excelente semana. Não havendo mais vereador para fazer uso da tribuna, peço ao senhor secretário que proceda a chamada regimental dos senhores vereadores para darmos início à ordem do dia. Alderi Cláudio Vieira, Alexandre Estevão Silva de Andrade, Diego Aparecido Marques das Flores, presente, Jair Pacífico Júnior, Joel Moreira, José Roberto de Sena, José Vitor de Araújo Biagi, Márcia Regina Enz dos Santos, Maria Helena Briano, Stefano Schwartz Aginato e Washington Ferreira de Souza. Senhor presidente, temos 11 vereadores presentes. Ordem do dia. Requerimento 037/2024, de autoria do vereador Alexandre Estevão Silva de Andrade. Ao senhor secretário para a leitura. Requerimento número 037 de 2024. Nos termos que autoriza o artigo 210, inciso 8, do Regimento Interno desta Casa de Leis, no tocante à solicitação de informações ao chefe do Executivo Municipal, assuntos relativos à administração municipal e, considerando ser dever e atribuição do vereador, exercer a fiscalização e usar de suas prerrogativas exclusivamente para atender ao interesse público, a segurança e ao bem-estar da comunidade. Requer a mesa diretora, obedecidas as formalidades regimentais e após ouvido do outro plenário, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que encaminhe a essa egressa Casa de Leis, cópia integral do processo licitatório referente à concorrência eletrônica número 006 de 2024. Pelo atendimento, antecipo meus agradecimentos. Plenário Carlos Bacarin, 18 de outubro de 2024. Vereador Alexandre Estevão Silva de Andrade. Em discussão. Com a palavra, vereador Alexandre Estevão Silva de Andrade. Excelentíssimo senhor presidente, na pessoa de quem cumprimento os demais membros da mesa, nobres colegas vereadores, justamente nós estamos aqui discutindo o referido assunto, da qual nós fizemos então um pedido de requerimento, da qual eu peço o apoio de todos os nobres vereadores, para que seja enviada essa Casa de Leis e não haja nada obscuro e sim transparente. Se tiver tudo certo, tudo correto, que nos envie a essa Casa de Lei todo o processo licitatório, dentro das normativas da nova lei de licitação, os empenhos, todas as regras que a empresa deverá cumprir,
o valor daquilo que será pago e também as taxas de juros, toda a informação sobre a contratação da empresa para a estação de tratamento de esgoto. E claro, se não houver nada diferente, não houver nada excepcional, nada mais será debatido. Porém, a gente espera que o requerimento seja aprovado e que o Executivo, que está com pressa de abrir processo licitatório, tenha a mesma pressa de nos responder. E passados 15 dias, não peça prorrogação de mais 15 dias, porque senão fica para a próxima Câmara analisar isso aí. Então, eu peço o apoio dos nobres colegas vereadores pela transparência num valor exorbitante de 11.200.000 reais. Eu peço o apoio de todos os nobres colegas. Em discussão. Ninguém quer mais fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os favores permanecem como estão, os contrários se levantem. Aprovado por todos, oferecido nos termos requeridos. Não havendo mais material destinado ao dia, agradeço aos senhores vereadores e vereadoras pela presença. Exatamente às 20 horas e 55 minutos, 20 horas e 55 minutos. Declaro encerrada a presente sessão ordinária. Informando a todos que, em razão do ponto facultativo, a próxima sessão ordinária será realizada na sexta-feira, dia 25, às 19 horas. Uma boa noite a todos.